Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre a estrongiloidíase, que é também encontrada nos livros como estrongiloidose. É uma parasitose que é muito emergente nos países tropicais e subtropicais e é causado pelo agente etiológico Strongyloides stercoralis, que apresenta uma forma de infecção interna, então uma autoinfecção, o que favorece a manutenção dessa parasitose. De acordo com a classificação taxonômica, pertence ao reino Animalia, ao filo Nematoda, onde nós encontramos os vermes cilíndricos, o gênero Strongyloides, e a espécie que a gente vai estudar é Strongyloides stercoralis. Existem algumas outras espécies de Strongyloides capazes de infectar os seres humanos, mas a espécie de maior relevância clínica é o Strongyloides stercoralis. Também consegue infectar cães, gatos e até mesmo macacos. Interessante que o Strongyloides stercoralis é um gel helminto, então para o seu ciclo biológico ser completado, precisa da participação do solo. São vermes, então, cilíndricos, que apresentam uma boca trilabiada e ocorrem em 6 fases evolutivas distintas. São elas a fêmea partenogenética, a fêmea de vida livre, que é também chamada de fêmea estercoral, o macho de vida livre, os ovos, as larvas rabiditoides e as larvas filarioides. A fêmea partenogenética, ela apresenta um formato filiforme, é bem alongada, possui aí cerca de 1,7 a 2,5 milímetros de comprimento por 0,03 ou 0,04 milímetros aí de diâmetro. A extremidade anterior dela é mais arredondada e a sua extremidade posterior é mais afilada. Possui uma cutícula fina e transparente. O seu aparelho genital está localizado mais para a porção posterior do seu corpo. Uma coisa interessante, ela não possui um receptáculo seminal. Então, ela produz ovos, cerca de 30 a 40 ovos ao dia, por partenogênese. Então, ela não precisa do macho para produzir esses ovos. Esses ovos eles são produzidos através dessa partenogênese, que mostra o desenvolvimento de um ser vivo a partir de um óvulo não fecundado. Então, ela é autossuficiente, tá? Ela não precisa do macho para gerar esses ovos. Ela é ovovivípara, então ela consegue produzir esses ovos e eles precisam estar no seu interior para que eles possam evoluir. É interessante a gente observar que essas fêmeas partenogenéticas, elas conseguem viver aí cerca de 5 anos dentro de um indivíduo. Nós podemos observar em corte de intestino a presença dessas fêmeas partenogenéticas na região aqui da camada submucosa, e o habitat natural delas é a região intestinal, principalmente o duodeno, mas a gente também observa ela também na parte de jejum. Entretanto, quando existem casos de uma parasitose grave, nós observamos que essas fêmeas partenogenéticas podem se alojar desde aquela região do piloro até a região do intestino grosso. As fêmeas de vida livre são chamadas de fêmeas estercoral. Elas também têm um aspecto fusiforme e também alongado, medindo cerca de 0,8 a 1,2 milímetros de comprimento por 0,5 a 0,7 milímetros de largura. Nós observamos que a sua extremidade anterior é arredondada e a sua extremidade posterior é mais afilada. Ela possui também aquela cutícula fina e transparente na sua estrutura, e existe uma mudança. Nesse aparelho genital dela, está localizado mais para a porção mediana desse corpo do verme, e existe um receptáculo seminal. Então, nesse caso, precisa ocorrer o processo de reprodução sexuada, porque existe esse receptáculo seminal. E quando os ovos são formados nessa fêmea de vida livre, são ovos em menor quantidade, cerca de 28 ovos, enquanto na fêmea partenogenética a gente encontra aí de 30 a 40 ovos ao dia. O macho de vida livre tem um aspecto fusiforme, possui cerca de 0,7 milímetros de comprimento por 0,04 milímetros de largura. Observem que a sua extremidade anterior é arredondada, sua extremidade posterior é recurvada
em direção à posição ventral do corpo desse verme. Ele possui um aparelho genital que se abre na cloaca, ele possui um canal ejaculatório e possui 2 espículos que auxiliam no momento da cópula. Os ovos de Strongyloides stercoralis são ovos elípticos, que possuem uma parede fina e transparente circundando essa estrutura. O tamanho vai variar de acordo com o tipo da fêmea que está gerando esses ovos. Geralmente, os ovos da fêmea partenogenética são menores do que os ovos das fêmeas de vida livre. Raramente nós encontramos esses ovos nas fezes do indivíduo com estrongiloidíase. É mais comum a gente conseguir observar esses ovos em fezes diarreicas ou nas fezes de pessoas que utilizam laxantes. A larva rabiditoide, ela é semelhante, independente do tipo de fêmea que ela vai originar. Ela tem essa cutícula fina e hialina também, um vestíbulo bucal curto que diferencia essa larva rabiditoide da larva rabiditoide de Ancylostomídeos. Possui a mobilidade através de movimentos ondulatórios. A gente observa a presença dessas larvas rabiditoides nas fezes dos indivíduos com estrongiloidíase. Então, geralmente de 1 a 25 larvas ali podem ser encontradas nas fezes desses indivíduos. Em casos da forma disseminada da estrongiloidíase, essas larvas rabiditoides, elas podem ser encontradas na bile, no escarro, na própria urina do indivíduo, no líquido duodenal, no líquido pleural, em vários outros locais. Ela recebe esse nome por causa do seu esôfago ter esse aspecto rabiditoide, que seria dividido, né? Uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. Por isso que ela recebe esse nome de larva rabiditoide. Já a larva filarioide, ela recebe esse nome devido ao esôfago dessa larva ser retilíneo, possui uma cutícula fina e hialina também. O vestíbulo bucal também é curto, diferenciando aí das larvas de Ancylostomídeos. A sua porção anterior, ela é afilada e a porção posterior possui 2 pontas, o que gera uma cauda no aspecto entalhada. A larva filarioide do tipo L3, ela pode ser L3 infectante, então derivada aí dos ciclos direto e indireto, e ela vai evoluir na região do ambiente externo. E a larva L3, ela pode ser uma larva autoinfectante. Ela evolui dentro do hospedeiro, causando aí o processo de autoinfecção interna. Então, essa larva filarioide é a larva infectante para os indivíduos. Ela pode infectar vindo do meio externo e passando pela pele, pelas mucosas do hospedeiro, ou ela pode evoluir dentro desse próprio hospedeiro, causando essa autoinfecção interna. Nós podemos observar uma comparação dos tamanhos dessas formas evolutivas de Strongyloides stercoralis, onde nós temos aqui uma fêmea de vida livre, um macho de vida livre, os ovos, a larva rabiditoide, a larva filarioide e a fêmea partenogenética, que é a maior dessas estruturas de Strongyloides stercoralis. Observamos aqui uma larva rabiditoide, imagens observadas de exames de fezes, né? A gente observa aqui um macho de vida livre e a gente observa uma fêmea de vida livre grávida, onde nós temos aqui a presença dos ovos dentro da sua estrutura. Além disso, observamos também uma larva filarioide nessa região. O ciclo biológico da estrongiloidíase possui 2 tipos diferentes. Então, a gente tem um ciclo biológico direto e um ciclo biológico indireto. No caso inicial, a gente tem que a fêmea partenogenética, ela produz 3 tipos de ovos. Na verdade, ela produz os ovos que vão conter a larva rabiditoide, então vão originar larvas rabiditoides. E essas larvas rabiditoides, elas podem evoluir para 3 formas diferentes. A gente observa que elas podem evoluir para diretamente uma larva filarioide, ou elas podem evoluir para a formação de um verme adulto fêmea, ou de um verme adulto macho, que seria o macho de vida livre e a fêmea de vida livre. Então, seriam 3 opções aí de evolução para essas larvas rabiditoides. Mas observem que nesses 2 casos, esse ciclo continua sendo monoxêmico. Vamos observar o ciclo direto? No ciclo direto, essa larva rabiditoide, ela evolui na região aí
do ambiente externo para a larva filarioide. Essas evoluções da larva rabiditoide para a larva filarioide precisam de um ambiente propício, precisa de um solo arenoso, um local com umidade elevada, geralmente a temperatura entre 25 e 30 graus Celsius, e a falta de uma incidência solar direta sobre essa larva. Então, são alguns aspectos necessários para que haja essa evolução da larva rabiditoide para a larva filarioide. Nesse ciclo direto, então, essa larva rabiditoide liberada, ela vai diretamente evoluir para a formação dessa larva filarioide. Já no ciclo indireto, essa larva rabiditoide, ela vai levar à formação de macho de vida livre e de fêmea de vida livre, que vão então acasalar, formar esses ovos. A partir desses ovos, nós vamos ter a eclosão dessas larvas rabiditoides, que depois vão evoluir para as larvas filarioides. Independente do que aconteceu, se foi um ciclo direto, se foi um ciclo indireto, as larvas filarioides formadas são as formas infectantes. Então, seriam as larvas L3. E essas larvas, elas penetram na pele do indivíduo ou na própria mucosa oral. Depois que ela faz esse processo de penetração, ela vai secretando metaloproteinases, que são importantes tanto para o processo de penetração, como também para o processo de movimentação dentro do organismo. Elas chegam, então, à região dos vasos sanguíneos, chegam ao coração e aos pulmões. Lá na região pulmonar, elas se transformam em larva L4. Nesse caso, as larvas L4 atravessam a membrana alveolar e aí, por migrar pela árvore brônquica, elas conseguem chegar até a região de faringe. Chegando nessa região, pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa vai expectorar e vai literalmente jogar para fora essas larvas L4, ou a pessoa pode deglutir essas larvas L4. Em deglutindo essas larvas L4, elas vão passar pela região do trato gastrointestinal e chegar até a região do intestino delgado. Aí elas vão formar as fêmeas partenogenéticas. Essas fêmeas partenogenéticas vão iniciar a deposição dos seus ovos e a formação das larvas rabiditoides. Essas larvas rabiditoides, então, vão alcançar a luz intestinal e vão passar a ser eliminados nas fezes daquele indivíduo com estrongiloidíase. E todo esse processo, ele ocorre aí cerca de 15 a 25 dias. Então, a partir do momento da infecção até esse momento de liberação das larvas rabiditoides nas fezes do indivíduo, vai durar aí de 15 a 25 dias. Existem diferentes formas de transmissão para a estrongiloidíase, o que faz aumentar os casos na população. O mais comum é a heteroinfecção, onde as larvas L3 filarioides, elas penetram na pele desses indivíduos, principalmente no pé, naquela região dos espaços interdigitais e laterais, onde a pele é mais fininha. Geralmente a planta do pé tem um aspecto mais grosseiro, então é mais difícil para essas larvas penetrarem. Mas também pode acontecer pela própria mucosa oral. A gente observa muito isso em crianças que pegam em terra, né, e aí depois colocam a mão na boca. Existe a autoinfecção externa, onde as larvas rabiditoides presentes na região perianal, elas podem se transformar em larvas filarioides nessa região. Elas então vão penetrar na pele, vão cair na corrente sanguínea e reiniciar aí o ciclo. Isso a gente observa em crianças e também em idosos. Aqueles que mantêm por mais tempo, por exemplo, essas fezes, né? Então, presentes ali em fraldas descartáveis, na própria roupa, ou indivíduos que têm dificuldade de se limpar corretamente após o processo de defecação. Pode haver alguma manutenção ali dessas larvas rabiditoides no local, o que facilita então esse processo de autoinfecção externa. Existe também a autoinfecção interna, onde a gente observa que essas larvas rabiditoides presentes aí na região intestinal se transformam em larvas filarioides ali. Isso é raro acontecer, mas pode acontecer ali na região do pulmão. Elas podem penetrar na mucosa intestinal. E em casos de cronificação, a gente observa isso muito em pessoas que têm aí retardo de eliminação fecal. Se a gente consegue manter mais tempo essas fezes dentro daquele indivíduo, é mais fácil essas larvas rabiditoides conseguirem se transformar em larvas filarioides. Então, isso também é comum em pessoas que têm imunodeficiências.
Em casos de uma hiperinfecção, a gente consegue observar essas larvas presentes tanto na região intestinal como também na região pulmonar em grande quantidade. E a disseminação ela vai aumentar principalmente em indivíduos que têm as imunodeficiências. As pessoas com estrongiloidíase podem ser assintomáticas ou sintomáticas. E as alterações patogênicas, elas vão decorrer da presença de diferentes fases evolutivas de estrongiloides estercorados. Existem alterações decorrentes da presença da fêmea partenogenética, dos ovos e das larvas. Alguns aspectos super relevantes da estrongiloidíase são as manifestações cutâneas que a gente consegue observar. Observamos essas manifestações cutâneas principalmente nos focos de penetração das larvas filarioides. Existe uma reação celular ao redor das larvas mortas também, formação de edema, eritema, prurido local, e o que nós chamamos de larvas curvens, onde nós observamos principalmente na região do tronco, das nádegas, da virilha, da coxa, em determinados pontos de penetração e pontos de movimentação aí subcutâneo dessas larvas. A gente consegue observar a presença de aspectos serpiginosos, que seria um caminho que foi feito aí por essa larva nos indivíduos hospedeiros. Então, isso já é um indício importante para fazer um diagnóstico de infecção por estrongiloides estercorares. Existem manifestações pulmonares também, já que nós observamos que no ciclo biológico existe uma passagem pela região pulmonar. Essa pessoa ela pode ter tosses, uma tosse com ou sem expectoração. É importante lembrar que durante os processos de expectoração, essa pessoa pode estar eliminando larvas L4. Observamos febre, dispneia, pode haver hemorragia devido à movimentação larval do capilar para o alvéolo, então a pessoa pode tossir, ter uma tosse sanguinolenta. Pode haver edema pulmonar, insuficiência respiratória, tudo isso devido à presença dessas larvas no pulmão. Além disso, existem diversas manifestações intestinais também. Então, a gente observa a enterite catarral, que é causada pelos parasitos lá na região das criptas glandulares. Eles estimulam um processo de resposta inflamatória leve, levando a um acúmulo de mucina local. É um processo reversível. A gente pode observar uma enterite edematosa, que também é um processo reversível, e acontece devido à presença desses parasitas nas túnicas das paredes intestinais. O paciente vai ter edema, desaparecimento desse relevo mucoso, o que pode levar a uma síndrome de má absorção nesses indivíduos. Também podem ocorrer casos de enterite ulcerosa, que é uma inflamação com eosinofilia, ulceração local. Então, nesse caso da ulceração, isso pode favorecer uma invasão bacteriana, um remodelamento local, levando à fibrose. Esses processos eles já vão ser irreversíveis e podem evoluir para um processo de ilho paralítico nesses indivíduos com estrongiloidíase. Existem manifestações disseminadas que são encontradas em pacientes com imunodeficiências, por exemplo, pacientes que têm o problema do ilho paralítico, então pessoas que têm dificuldade de eliminação dessas fezes. Então, o acúmulo dessas larvas na região dos rins pode levar a hematúria, proteinúria, a presença de hemácias na região da urina, presença de proteínas na região da urina, tudo isso aí devido a alterações renais que são causadas. Podem ser observados também no fígado, levando ao desenvolvimento da icterícia, na vesícula biliar, levando a colecistite, no cérebro, no pâncreas, nos ovários, então vários locais a gente pode encontrar formas evolutivas aí de larvas devido a essas manifestações disseminadas. O diagnóstico clínico da estrongiloidíase também é difícil, porque nós observamos muitos casos de pacientes assintomáticos. E quando essas pessoas são sintomáticas, existe aquela tríade que é muito comum em diversas doenças. A pessoa vai ter diarreia, pode ter urticária, dor abdominal, que é muito comum, e várias outras alterações. Em caso de paciente com imunossupressão, a gente pode ter um agravamento de quadros clínicos, e essa informação pode apontar mais facilmente para fechar um diagnóstico clínico de estrongiloidíase. O diagnóstico laboratorial ele vai auxiliar na descoberta da estrongiloidíase
Existem métodos baseados na hidro e no termotropismo que vão ser utilizados para justamente atrair as larvas rabiditoides que são encontradas nas fezes desses indivíduos com estrongiloidíase. As larvas filarioides, elas podem ser encontradas em casos de fezes de pacientes que estiverem hiperinfectados ou pacientes que têm um ritmo intestinal muito lento, porque aí a larva rabiditoide pode se transformar em larva filarioide dentro desses organismos. Além disso, existe a coprocultura, que visa estimular a formação desse ciclo indireto. É um método que demora de 5 a 7 dias, então não é tão utilizado. Pesquisa das larvas em secreções, na urina, no escarro, no lavado pulmonar, a endoscopia digestiva, a biópsia ou necrópsia, a gente tem hemogramas, alterações de hemogramas, raio-x, ultrassonografia. É importante a gente observar que a presença de aumentos leva ao aumento da produção de eosinófilos. Existem métodos também imunológicos e moleculares para auxiliar no diagnóstico da estrongiloidite. Como doença, a gente observa uma distribuição mundial heterogênea para a estrongiloidíase. Os países desenvolvidos apresentam maiores índices de infecções em agricultores, trabalhadores rurais e imigrantes, pessoas que têm mais contato com o solo, dentro daquelas condições onde as larvas filarioides são encontradas. É importante lembrar que essas larvas filarioides, elas têm um tempo de vida nesse solo arenoso aí de cerca de 4 semanas. Existem poucos dados de prevalência sobre os índices aí da estrongiloidíase. Pode infectar cães, gatos e macacos também, que são então reservatórios dessa parasitose. Como profilaxia, a educação em saúde, lavagem de alimentos que podem ter contato com aquele solo, lavagem das mãos, o uso de calçados, principalmente para quem está nas regiões aí de solo, melhoria nas condições sanitárias, tratar também todos esses indivíduos parasitados ou não, que na mesma casa, os próprios animais domésticos também, já que eles são reservatórios para a estrongiloidíase. E como tratamento, a gente tem o tiabendazol, que atua sobre as fêmeas partenogenéticas. A gente tem carbendazol, ivermectina, albendazol, que atuam sobre as fêmeas partenogenéticas e também sobre as larvas. A ivermectina ela é bastante indicada também em casos de indivíduos imunodeprimidos, porque ela é a mais bem tolerada. É importante salientar que o tiabendazol, a ivermectina e o albendazol estão disponíveis aí no Sistema Único de Saúde, então é importante para o tratamento da estrongiloidíase. Além disso, repetir esse tratamento depois de um tempo para evitar casos de reinfecção. Bom, turma, a gente chega ao final da nossa aula sobre a estrongiloidíase, que é uma parasitose causada pelo Strongyloides stercoralis, que é um gel euminto. Então, lembre-se, precisa daquele solo para completar o seu ciclo biológico.